Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 10. Um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Nós vamos meditar nele essa noite. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Deus é bom, amém? Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando. Amém? Você acredita nessa verdade? Você crê nisso? Aleluia. Esteja preparado. Amém? Muito em breve um povo vai sumir dessa terra e eu vou estar no meio deles. Aleluia. Glória a Deus. Atos 28, a partir do verso 1. Amém para todo mundo? Na minha Bíblia diz assim: Paulo em Malta, não é isso? Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. Escapado de quê, pastor? Escapado do naufrágio. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. Verso 2: E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora ou uma cobra, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiam também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém? Glória a Deus. Diga assim: Deus sempre faz o melhor. Aleluia. Ainda que a gente não entenda, mas Deus sempre faz o melhor. Amém? Deus é bom, Deus é perfeito e sempre age de maneira correta, justa e sempre querendo o nosso melhor. Amém? Alguma vez você já sentiu injustiçado por fazer a coisa certa? Isso é comum a gente pensar assim, né? Às vezes a gente até mesmo questiona Deus, né? Poxa, Deus, eu estou fazendo as coisas tudo certinho, né? Estou fazendo a coisa correta, andando de maneira correta, estou fazendo a sua obra. Por que determinadas coisas acontecem na nossa vida? A gente costuma questionar Deus, não é verdade? Sobre algumas coisas. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele estava preso por pregar o evangelho. Né? Como aquele homem foi perseguido? Os líderes judeus da época não davam mole para Paulo. Perseguiam ele mesmo. Né? Perseguiam o evangelho que Paulo pregava Jesus como Messias, e os judeus o haviam rejeitado, e eles não aceitavam essa mensagem de Paulo. Tudo que eles podiam fazer para prejudicar Paulo, eles tentavam fazer. Como Paulo foi perseguido, como Paulo, né, foi de todas as formas atacado por todos os lados por causa de alguns, né, judeus que não aceitavam o evangelho naquela época, até chegarem a conseguir prender Paulo. E preparavam, a Bíblia diz que eles preparavam uma emboscada, né? Queriam que Paulo fosse levado para Jerusalém, né? E preparavam uma emboscada a fim de querer tentar matar Paulo, que a palavra de Deus diz. Né? Tentaram matar, mas a convicção que Paulo tinha sobre Deus após aquele tremendo encontro na estrada de Damasco, você se lembra disso?
não deixava Paulo, vamos dizer, desistir da sua missão, desistir do seu compromisso, desistir do propósito para o qual ele tinha sido chamado, que era pregar Jesus, pregar a salvação a todas as pessoas, né? De fato, quem tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, nunca mais é a mesma pessoa, amém? Glória a Deus, aleluia. Paulo foi, sem dúvida, querido, o maior pregador da sua época, o maior difusor do cristianismo. Enquanto os apóstolos, por exemplo, que andaram com Jesus, pregaram, né, se restringiram, a maioria deles a pregar pela Palestina, Paulo levou o evangelho, inclusive, para lugares longes, né, como Roma, como a Grécia, né, e alguns até interpretam que Paulo chegou até a Espanha e por aí fora. Né, Paulo fez algumas viagens missionárias, fundou igrejas, né, estabeleceu liderança, trabalhou demais em prol do evangelho, né, escreveu muitas cartas, da qual nós temos acesso hoje. E talvez uma das viagens mais importantes, ou a viagem mais importante que Paulo tenha feito, foi essa viagem para Roma. Um trecho dela nós lemos aqui, né? Nós acabamos de ler. Mas eu acho que Paulo não esperava chegar lá da maneira como aconteceu as coisas. Porque, afinal de contas, no meio do caminho houve um naufrágio. Eu acredito que Paulo não esperava, né, na hora que ele entrou naquele barco ali, que aquele barco viesse a afundar, sim ou não? Paulo não deve ter esperado isso. Nenhum de nós. Se você fosse fazer um passeio de barco, de navio, se o capitão chegasse e falasse assim, olha, muito provavelmente esse barco não está em boa condição, né? E muito provavelmente pode acontecer que no meio do caminho aí esse barco afunda. Eu nem entraria no barco, para começar. E eu acho que você também não. Eu quero abrir um parênteses aqui. Sempre que a gente fala de barco, sempre que a gente fala de naufrágio, eu estava estudando a palavra de Deus, e eu fiquei incomodado, o Espírito Santo me trouxe algo à mente, eu queria abrir só um parênteses aqui, um momento. Sempre que a gente fala de naufrágio, de barco, imediatamente, o que a sua mente te lembra? Do Titanic. Não é isso? Do mesmo jeito que eu estava estudando, o Titanic também veio à minha mente. Aí quando você começa a olhar na internet, a gente acha um monte de vídeo lá a respeito do Titanic. Principalmente querendo defender a ideia de que alguém ofendeu Deus e Deus afundou o Titanic. Sim ou não? 99,9% dos vídeos você vai encontrar isso escrito lá. Mas será que Deus de fato afundou o Titanic? Será que isso realmente foi um castigo de Deus? Porque eu acho que a grande maioria pensa desse jeito. Que Deus, né, alguém... Se você pegar a história para você estudar e você for começar a olhar os fatos, a desculpa que se tem é que alguém falou assim, olha, esse barco é tão seguro que ninguém afunda, que nem Deus afunda esse barco. Mas para começo de conversa, querido, quando você vai pesquisar a história, não se tem certeza de fato que alguém tenha falado a respeito disso. Que alguém tenha falado essas palavras. Uns dizem que foi o comandante do navio, uns dizem que foi o construtor. Mas quando você vai olhar, a gente não tem certeza, a história não dá certeza de que de fato alguém falou isso e quem seja essa pessoa. Para começo de conversa. E ainda que alguém tenha ofendido Deus dessa maneira, falado contra ele, será que Deus imediatamente responderia de tal forma a fazer o barco afundar? Eu tenho cá as minhas dúvidas. E às vezes nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, porque às vezes nós, crentes, estamos replicando, né? Estamos passando essas informações adiante, coisas que, se a gente for olhar na palavra de Deus, né, for ver o caráter de Deus, for ver a maneira como Deus age, isso vai contrário àquilo que a palavra dele diz. Então nós vamos tomar cuidado com essas coisas, né? Será que Deus reage quando ofendido da mesma maneira como nós fazemos? Porque a ira do homem é assim, né? Bateu, levou, não é assim? A ira do homem ela é instantânea, na mesma hora ela se acende. Mas será que com Deus é assim também? Será que Deus reage imediatamente quando ele é ofendido? A Bíblia não fala que Deus é amor? Mas eu sei que deve ter alguém aí que no seu coraçãozinho, na sua mente, está pensando assim, pastor, mas Deus fala que a Bíblia também fala que Deus é justo. E se o camarada falou aquilo, de fato, Deus deve ter feito isso aí. Querido, será? É algo que nós precisamos parar para pensar. Não é? Quer mais humilhação do que Jesus sofreu lá na cruz? E qual foi a reação dele? Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem de fato o que eles fazem. A ira de Deus, querida, ela não é como a nossa.
Por que Deus fica irado conosco? Porque Ele vê a nossa autodestruição. Porque Ele sabe que quando a gente erra, quando a gente peca, nós mesmos estamos nos prejudicando, nós mesmos estamos nos destruindo. Qual pai que gosta de ver o filho sofrendo, se destruindo? Nenhum pai gosta disso. Então nós vamos pensar essas coisas, querido. Jesus passou uma humilhação, a maior de todas, na cruz. Ele veio morrer por nós, aleluia, glória a Deus, morreu e ressuscitou. Mas precisava ser tão humilhante como foi? Né? Se Deus respondesse segundo as nossas ofensas diárias, a sua santidade, né? Será que ainda existiria alguém vivo hoje? E eu me recordo lá, né, eu fui para o Salmo 103, Davi diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e muito grande em generosidade. Não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos restituiu segundo as nossas iniquidades. Oh, aleluia, querido. Porque se Deus fosse, querido, nos tratar da maneira como nós de fato merecemos, querido, será que ainda existiria alguém vivo? Será que o mundo ainda existiria? Né? Se Deus pagasse na mesma moeda, onde estaríamos nós? Né? Será que aquilo que causou o Titanic afundar não foi lá aqueles únicos sensores, né, que eles tinham, né, os olhos para enxergar aquele iceberg? A história diz, e isso é comprovado, que o capitão recebeu várias, né, alertas a respeito de icebergs naquele mar, né? Talvez ele tenha confiado demais na velocidade, na potência daquele barco, tenha sido um pouco displicente, mas será que foi realmente Deus que afundou aquilo lá? Ezequiel capítulo 18, verso 23 diz assim: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e vivam. No verso 32 diz assim: porque eu não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová, convertei-vos e vivereis. Só para fechar o assunto, Lamentações 3, 22 diz assim: eu e você conhecemos de cor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Oh, aleluia, querido. Glória a Deus, querido, pelo Deus misericordioso que nós temos, porque se não fosse a sua misericórdia, a sua bondade, a sua generosidade, onde estaríamos nós hoje? Fica o alerta, fica a coisa para nós pensarmos, amém? Glória a Deus. Mas vamos voltar para Paulo, querido. É verdade que essa viagem de Paulo, quando ele entrou naquele navio, foi mais por razões legais, uma vez que ele estava sendo levado para Roma para ser julgado, e não propriamente dito uma viagem missionária, né? Ele foi meio que obrigado a entrar naquele navio. Paulo, né, era judeu, né, mas através do seu pai ou do seu avô, ele tinha a cidadania romana. E pelo fato de ele ter a cidadania romana, ele pôde apelar para ser julgado por César. Né, a cidadania romana dava a ele esse direito. E foi o que ele fez. Então ele foi colocado num navio a caminho de Roma para se apresentar perante César, né, para ser julgado por ele. Isso era possível na época, né? Essa questão da cidadania, você pagava uma boa quantidade de dinheiro e você conseguia obter a cidadania romana. Então não foi propriamente uma viagem missionária como as outras, mas sem dúvida, querido, foi uma das viagens ou a viagem mais importante que Paulo fez. Porque Roma era a capital do império, querido, e uma vez o evangelho sendo pregado lá, querido, o evangelho seria espalhado por toda a parte do império. As pessoas, né, vinham a Roma por diferentes motivos, a trabalho, né, a negócios, né, e no instante que elas chegassem lá, que elas fossem alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, e que elas retornassem para suas casas, retornassem para suas cidades, para suas terras distantes, querido, elas levariam consigo o Evangelho. Foi por isso que lá em Atos 23, 11, um pouco antes do texto que nós lemos, a Bíblia diz que o Senhor se apresentou para Paulo e disse assim: Paulo, tenha bom ânimo, porque assim como você testificou de mim em Jerusalém, você há de testificar também em Roma. Há de testificar o meu nome lá naquele lugar. Então, querido, é como se Deus estivesse falando assim, né, parafraseando, né, aquilo que ele disse para Paulo: Paulo, você está preso,
Mas é importante que isso aconteça, é importante que você vá até Roma, porque eu tenho uma grande obra, uma grande missão para você lá. Aleluia, querido. Deus é especialista, querido, em transformar, né, situações ruins, problemas, dificuldades em oportunidades maravilhosas. Deus é especialista nisso. Com tantos outros, ele fez com José e agora com Paulo. Né? Muitas das vezes Deus não vai eliminar o problema, mas vai sim transformá-lo em uma oportunidade para nós, em vários aspectos, né? Oportunidade de crescimento espiritual, oportunidade de trabalhar no reino, de contribuir com o reino, oportunidade de testificar a respeito do evangelho, para falar de Jesus. Deus pega essas coisas ruins, essas coisas que acontecem conosco, que nós achamos que são coisas ruins, né? Problemas, dificuldade, transforma em oportunidade. Né? E eu preciso ser sincero com você, querido. Às vezes, muitas coisas vão acontecer nas nossas vidas que nós não vamos entender. Nós precisamos ter consciência disso. Às vezes, situações ruins vão acontecer e a gente nem vai saber o porquê. Eu diria que a maioria delas. A menos que a gente seja sincero e faça uma análise que a gente vai acabar, na maioria das vezes, encontrando o problema em nós mesmos. Mas muitas coisas nós não vamos entender, querido. E nós temos duas opções diante dessa situação. A primeira, querido, é se revoltar contra Deus. Achar que Deus abandonou, que Deus não me ama mais, que Deus não sabe a maneira como está fazendo. E é como muitos fazem, abandonam Deus, né? Não querem saber de mais nada. Acham que Deus perdeu o controle das coisas, que Deus não sabe mais o que está fazendo, que Deus não deveria fazer aquilo daquela maneira, e por aí vai. Né? Muitos olham a questão do benefício. Se eu não estou recebendo nenhum benefício por servir a Deus, que benefício eu tenho de continuar seguindo Ele? Muitos estão assim hoje. Mas a segunda maneira de enxergar, querido, os problemas e as dificuldades é fazer como Paulo fez. É continuar confiando no Senhor, é continuar acreditando nele, continuar acreditando que Deus tem o controle da história, que Ele não perdeu o controle das coisas, querido, e confiar e seguir adiante. Buscar de Deus aquilo, qual o propósito daquelas coisas acontecerem, se colocar de fato nas mãos de Deus. Paulo tinha essa consciência porque lá em Romanos 8, 28, ele diz assim, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Paulo já tinha essa consciência. Pastor, todas as coisas incluem as coisas ruins? Sim, também incluem as coisas ruins. Porque é no momento da dificuldade, no momento do problema, no momento da crise que nós mais crescemos. É no momento da competição que a gente se desenvolve. Não é? Então nós precisamos ter essa consciência também, que mesmo de coisas ruins, querido, nós podemos tirar proveito. Né? Deus falou isso com Paulo, você vai testemunhar de mim em Roma. Paulo se agarrou a isso, ainda mesmo que ele estava preso. Mas ele confiou, ele falou, sobre essa ordem eu vou seguir firme com o Senhor. Imagina se Paulo tivesse desistido no meio do caminho, como nós estaríamos hoje. Se Deus falou para Paulo, querido, eu já cansei de falar isso aqui, se Deus falou para Paulo, como está registrado na palavra, querido, se está escrito é porque vai acontecer. E se Deus falou com Paulo, querido, é porque ia acontecer. Ele ia chegar a Roma. Paulo partiu de Cesareia com essa missão. Com isso na cabeça. Eu vou para Roma e lá eu vou falar com César, eu vou testificar de Deus lá. Sabe, querido, mas no meio do caminho tinha um naufrágio. No meio do caminho, querido, daquilo que Deus queria que Paulo fizesse, querido, tinha um problema, uma dificuldade. E que dificuldade? Um grande naufrágio. O navio veio a se perder, 276 pessoas lançadas ao mar. Mas Deus havia falado com Paulo que Paulo ia para Roma. Sabe, querido, existe um evangelho sendo pregado por aí, que diz que se você estiver na obra, se você estiver servindo ao Senhor, querido, acabou os seus problemas, acabou a sua dificuldade, acabou as crises. Aonde está escrito isso, querido? Agora, o que a Bíblia garante para nós, querido, é que na mesma crise, no mesmo problema, na mesma dificuldade, nós não estaríamos sozinhos, o Senhor seria conosco. Aleluia. Glória a Deus. No meio da dificuldade, querido, olha o que aconteceu. Conforme nós lemos, querido, o Evangelho salvou uma ilha inteira de pessoas.
No meio da crise, querido, no meio da tempestade, Deus usou Paulo para uma outra grande missão, que nem ele mesmo sabia naquele momento. A tempestade que você está passando, querido, né, nas mãos do Senhor, ela vira oportunidade. E o que eu preciso fazer, pastor? Confiar em Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que faz, ainda que a gente não entenda. Aleluia. Confia no Senhor, olha para Deus, pergunte a Ele o propósito de tudo isso que você está passando e tenha coragem de se permitir colocar nas mãos de Deus para Ele te usar. É isso que nós precisamos fazer. Oportunidade, problema que nós estamos passando, ela é a oportunidade de Deus trabalhar nas nossas vidas. De alguma forma ou de outra, vem ensinamento, vem crescimento, tem alguma coisa, tem algum propósito nisso aí. Paulo foi enfrentando um problema atrás do outro, né? Enfrentou o problema do naufrágio, agora enfrentou o problema da cobra venenosa lá da Davi, conforme nós lemos, querido. E às vezes não é assim que acontece com a gente? Você acabou de sair de um problema, já tem outro atrás, batendo na porta. Não é assim? Isso não é exclusividade de Paulo, não. Acontece com a gente também hoje em dia. Um problema atrás do outro. Pode acontecer? Pode. Né? Paulo escapou do naufrágio, quando chegou em terra, pouco tempo depois foi picado por uma cobra venenosa. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Coitado da cobra. Porque podia ter escolhido qualquer um para picar, para lançar o veneno dela. Foi escolher logo Paulo, quem tinha consciência de quem que ele é em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Paulo foi lá, sacudiu ela no fogo, morreu queimada, tadinha. Podia ter escolhido qualquer um, escolheu logo quem estava agarrado na promessa, quem estava agarrado com o Senhor. Morreu queimado. O povo, quando viu aquilo, querido, começou logo a julgar Paulo, não foi que o texto falou? Esse homem é criminoso, esse homem está sendo castigado por Deus, porque ele acabou de escapar de morrer afogado, e agora vem essa cobra e pica ele. A Bíblia fala que eles ficaram esperando Paulo inchar e morrer. O negócio devia ser venenoso mesmo, querido. O povo conhecia, o povo sabia, essa cobra aí não tem como escapar dela. O povo ficou esperando, ficou aguardando. Aí o tempo começou a passar, viu que não tinha acontecido nada, mudou o testemunho e começaram a falar que Paulo era um Deus. O povo é rápido para julgar, né? De um criminoso passou a ser Deus. Olha que maravilha. Como Deus transforma uma situação que aparentemente era totalmente contrária, desfavorável, em algo maravilhoso, em algo tremendo. Povo não é fácil não, querido. Paulo então pôde testemunhar do milagre de Deus em sua vida, amém? O pensamento da época era esse, né? Se estava sofrendo, né? Se tinha problema, né? Se foi picado por uma cobra daquela, era porque estava sendo castigado por Deus, é porque era culpado de alguma coisa. O povo pensava dessa maneira. Nós não negamos, querido, que o pecado, que o erro, né, que nós cometemos, aquilo que nós fazemos de errado, traz consequência para nós. Nós não negamos isso. Mas nem sempre, querido, o fato de nós enfrentarmos problemas, dificuldade, é sinal de pecado. Nós vamos distinguir as coisas. O pecado é ruim? É, afasta de Deus, traz vergonhas, traz separação de Deus, como a palavra de Deus diz, mas às vezes o fato de estar passando problema não significa que está cheio de pecado. Né? Então Deus usou essas duas tragédias que aconteceram, o naufrágio e a picada da cobra, para que Paulo pregasse o evangelho, testificasse de Cristo em toda aquela ilha de Malta. Aleluia. Paulo ainda tinha, querido, um trabalho para ser feito em Roma, conforme o Senhor tinha dito a ele. Deus o protegeu, né? Deus o livrou dos problemas, né? Deus permitiu que aquilo acontecesse para que as pessoas daquela ilha também fossem salvas. Aleluia. Glória a Deus, querido, né? É assim que Deus, como Deus contou com Paulo para uma grande obra, querido, Deus conta conosco também. Aleluia. O mesmo Deus que protegeu Paulo é o Deus que nos protege hoje. O mesmo Deus que reverteu a sorte de Paulo é o que reverte a nossa também. Aleluia. Né? Ainda que durante a nossa caminhada cristã, querido, a gente sofra problema. Ainda que a gente sofra umas picadas de cobra aí, querido, deixa eu falar algo para você, o veneno não vai te matar, porque o Senhor te protege. O Senhor é contigo. Ele te livra, querido. Ele guarda você. Aleluia. É o mesmo Deus, poderoso em todas as coisas. Amém? O veneno não vai te matar, querido, porque Deus é contigo e Ele conta com você para uma grande obra. Pode ter certeza. Ninguém foi chamado para não fazer nada no reino de Deus. Todos nós temos uma função.
Eu já disse isso aqui, querido, todos nós fomos chamados para ser embaixadores de Cristo. Não pense que no reino de Deus você está desempregado, você está empregado, amém? Como embaixador, você é chamado para testemunhar, para testificar a respeito de Jesus, da sua graça, da sua salvação. Ainda que as pessoas estejam esperando a nossa morte, que a gente desista por causa dos problemas, que a gente negue a Cristo, querido, Deus vai mudar a nossa história na hora da dificuldade, e nós vamos testemunhar, testificar do milagre de Deus em nossas vidas, amém? Lutas e problemas, querido, não são sinal de derrota na vida de todo aquele que confia em Deus. Não se desespere diante das dificuldades, Deus vai te dar a vitória. Não se desespere diante das dificuldades. Deus vai te usar como instrumento para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Aleluia. Como, pastor? Confiando nele. Confiando nele na hora dos problemas, na hora da dificuldade. Deus não nos abandona. Jesus não abandona ninguém por quem ele morreu. E ele morreu por mim e por você. Ele não vai nos abandonar de forma alguma. Ele não abandona ninguém, querido, por quem ele tenha morrido. Paulo continuou testemunhando, Paulo continuou ministrando na vida das pessoas, mesmo sendo um prisioneiro. Paulo continuou ministrando na vida das pessoas, mesmo sofrendo ataque, mesmo sofrendo dificuldade, problema, passando por apertos. Paulo não parou de ministrar na vida das pessoas. E esse é o exemplo que nós temos que seguir. Ainda que a gente passe por dificuldade, querido, não vamos fazer como Paulo, não desistir, confiar no Senhor, se colocar nas mãos dele, para podermos ministrar o amor de Deus na vida das pessoas. No meio das dificuldades, querido, uma ilha inteira foi salva. No meio das dificuldades, querido, a tripulação inteira de um navio foi impactada pelo Evangelho. Não tem tempo ruim, querido, precisamos falar do amor de Deus, querido, a todo instante. Para a nossa casa, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos colegas de escola, seja onde for, querido, as pessoas verão o agir de Deus na nossa vida e nós vamos testemunhar de Cristo para elas. Paulo, com certeza, querido, desejava uma viagem tranquila, sim ou não? Na hora que começou aquela tempestade, não só Paulo, como eu, como você, como qualquer um, iria fazer o quê? Orar, clamar ao Senhor. Senhor, manda essa tempestade para longe. Não deixa acontecer nada de errado, não deixa acontecer o pior, não. Sim ou não? Claro que nós teríamos orado dessa maneira. Você acha que Paulo não fez isso? Claro que fez. Ou você acha que Paulo queria que o navio afundasse? Duvido. Mas saiba, querido, que mesmo a tempestade vindo, mesmo o navio tendo afundado, mesmo acontecendo um naufrágio, querido, o final das coisas se transformou em bênção na vida de Paulo e na vida dos habitantes daquela ilha. Aleluia, querido. Deus amava, o povo de Roma, mas Deus amava também o povo da ilha de Malta. E por isso Deus mandou Paulo lá, querido, para que ele pudesse testemunhar a respeito de Jesus Cristo e da sua salvação. Aleluia, querido. Apesar de tudo que aconteceu, do inesperado, querido, Deus trabalhou para o bem de Paulo. Teve problema? Teve. Teve dificuldade? Teve. A vida do crente hoje é só alegria? Não. Também vai ter problema? Vai. Também vai ter dificuldade? Vai. Também vai ter picada de cobra? Vai. Mas também vai ter Deus trabalhando por você. Aleluia. Precisamos ter essa consciência. Eu não vou parar, não vou desistir diante de qualquer problema que surge na minha vida. Permaneça até o fim e eu dar-te-ei a coroa da vida. É para quem for fiel, para quem continuar seguindo com o Senhor, independente do que estiver acontecendo. Se tem algo, querido, de ruim na sua vida, saiba que tem um Deus muito maior que seus problemas, trabalhando a seu favor. Aleluia, querido. Amém? Quer notícia melhor do que essa, saber que Deus trabalha por nós? Não existe, né? Aleluia, querido. É por isso que nós temos que estar nele, conforme a palavra de Deus diz, porque nele nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Podemos confiar em Deus de todo o nosso coração, porque Ele age por nós. Quando a dificuldade chegar, o problema, quando passarmos pelo vale da sombra da morte, querido, saiba que você nunca estará sozinho, conforme o salmista diz, o Senhor é contigo por onde quer que andares. Bondade e misericórdia, querido, são como dois guarda-costas poderosos que o Senhor colocou ao seu lado, um de cada lado. Nunca vai faltar sobre sua vida, querido, a bondade e a misericórdia do Senhor. Aleluia, querido, aleluia.
Então, querido, para a gente fechar com chave de ouro, anota aí, nunca se esqueça. Os problemas que passamos, querido, são, na verdade, oportunidade de Deus manifestar o seu poder nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você foi abençoado com essa palavra? Amém. Que Deus te abençoe, querido. Tenha sempre isso em mente. Deus trabalha por mim e trabalha por você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que bom que você veio aqui essa noite. Que Deus te abençoe. Te dê uma noite de descanso, de paz, que você volte em paz para sua casa. Amanhã, às 7h15, teremos o culto de oração. Vocês são todos convidados aqui na igreja. No sábado, às 14 horas, teremos a festa das crianças. Amém? Tragam suas crianças, para participar da festa conosco. E no domingo teremos a nossa programação normal. Às 18h15, a escola EBD está sendo uma bênção. Traga a sua dúvida, traga o seu questionamento. Vamos estudar juntos, vamos aprender juntos da palavra de Deus. E às 19h30 teremos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Vá em paz, Deus te abençoe, te dê um restante de semana abençoado na presença dele, em nome de Jesus.